Fala, investidor, tudo bom com você? Vamos aqui para mais um vídeo direto ao ponto, onde eu vou falar sobre as ações da Taurus Armas. Então, se você quer saber se vale a pena investir em Taurus ou se não vale a pena, vem comigo no vídeo e já chega logo deixando a likezeira e se inscrevendo no canal para você não perder nenhum conteúdo novo. Agora, sem mais delongas, vamos lá para a análise. Bom, eu estou gravando esse vídeo no dia 26 de março, o mercado ele abriu, mas até então não atualizou aqui a cotação da Taurus. No ano, a Taurus está acumulando uma queda de aproximadamente 1,5% contra uma alta de 10% do Ibovespa, ou seja, a bolsa está subindo e mesmo assim a Taurus está caindo. Será que isso é uma oportunidade? E aí, nos últimos 12 meses, uma queda de aproximadamente 39%, ou seja, as ações estão derretendo. Então, será que é hora de comprar Taurus? É hora de encher o carrinho? Ou será que Taurus é cilada? É melhor ficar de fora? Deixa aqui nos comentários se você tem Taurus em carteira, qual é o seu preço médio, se você acredita que ainda vale a pena investir ou se é cilada. Comenta aqui. E falando de quem tem Taurus em carteira e está comprando, eu não poderia deixar de falar do rei dos dividendos aqui, ó, Barsi, né? O Barsi aumentou a fatia na Taurus lá em setembro, ou seja, recentemente ele comprou mais. O Barsi vem comprando aí Taurus aí sem medo, né? Tá aproveitando as quedas para comprar lá. Barsi compra 10% da participação. Na verdade, ele já tinha participação e ele aumentou essa participação, ou seja, ele comprou mais ainda nesse cenário de queda, né? Mais uma manchete aqui, ó. Barsi, o rei dos dividendos, agora é dono de 10%, tem 10% das ações preferenciais da Taurus. Então, pelo que parece, o Barsi ele tá enxergando essa oportunidade na queda das ações para aumentar a sua posição e comprar mais barato. Bom, a Taurus, se você ainda não conhece, é a empresa do setor de armas e munições. Ela é especialista principalmente na produção de armas curtas, são revólveres e pistolas, mas ela também produz fuzis e armas longas. Código de negociação TASA 3 e TASA 4. Então ela tem ações ordinárias e preferenciais. Daniel, se eu for investir em qual eu compro? Eu vou te orientar a comprar que estiver pagando maior dividendo, tá? Ambas têm 100% de tag along, então compra que está pagando maior dividendo. Se você precisa de mais liquidez para poder usar, por exemplo, opções, aí o ideal é a Taurus 4, beleza? Falando aqui na posição acionária, vamos falar aqui da notícia, né? O Barsi, ele tinha uma posição menor aqui, tá? Nas ações ordinárias, então ele tem as duas, né? Para quem fica, será que tem que comprar 3? Será que tem que comprar 4? Cara, compra que tiver pagando mais dividendo, tá? Não fica preocupando demais com isso não. Só olha se tem liquidez. Tem liquidez? Compra que está pagando mais dividendo. Então, o Barsi ele tem as duas e ele aumentou a posição nas duas, tá? Ele comprou mais da ação ordinária e ele também aumentou a sua posição aqui, principalmente na ação preferencial, chegando aqui a quase 11% aí da posição das ações preferenciais. Tem um pouquinho de ação em tesouraria, a empresa fez algumas recompras, então a empresa também está identificando. Olha só, a empresa está identificando que as ações estão baratas e o Barsi, né, o rei dos dividendos, também está identificando que as ações estão baratas. Vamos falar aqui sobre o que interessa, resultado atualizado. Vou falar sobre o resultado do quarto trimestre de 2024. O resultado saiu recentemente contra o quarto trimestre de 2023. Vamos analisar. Bom, a receita da empresa, receita líquida, aumentou 8,6%, saindo de 419 milhões para 455, isso aqui é bom. O custo dos produtos vendidos, ela conseguiu reduzir o custo dos produtos vendidos, saindo de 301 milhões para 290, isso aqui é excelente, tá? Porque ela vendeu mais e ela ainda conseguiu reduzir o custo dos seus produtos vendidos. Geralmente isso acontece quando a empresa tem um mix melhor ali nas vendas, dependendo dos produtos que ela vendeu, tá? Então, excelente, tá? A empresa conseguiu aumentar a receita e ao mesmo tempo reduzir o custo. Repara que o grosso das vendas da Taurus vem do mercado externo, tá? Ela tem uma operação lá nos Estados Unidos, tem operação no Brasil e tem uma joint venture na Índia que começou a operar recentemente. Isso também é uma notícia boa que pode melhorar aí o resultado da Taurus. Repara que o grande resultado, né, realmente vem da operação no mercado externo, que saiu de 351 milhões para 378, um crescimento de 7,6%. Aqui no
Brasil, repara que está bem fraco esse resultado, né? Mercado interno, apenas 76 milhões de receita, né? Desses 455, apenas 76 veio do mercado interno. Teve um crescimento aqui de 14%, saindo de 67 milhões para 76. Então ela melhorou as suas vendas tanto no mercado interno quanto no mercado externo, mas realmente o que vem puxando o resultado é o mercado externo. Desde que teve mudança no governo, a demanda aqui no Brasil piorou bastante. Já tiveram atualizações jurídicas, né, na lei para compra das armas e tal, mas mesmo assim a demanda continua fraca, né? A própria Taurus estava esperando uma melhora ali no final do trimestre nessa demanda do Brasil, ainda não veio, e eles informaram que acreditam que no ano de 2025, esse ano, vai ter uma leve melhora na demanda, mas ainda assim vai continuar fraca aqui no Brasil. Em relação ao mercado externo, Trump tá lá, né? O Trump é a favor das armas, então isso pode impactar ali uma melhora, né? Uma leve melhora na demanda no mercado externo. Falando aqui do lucro bruto, né? Que é algo que é muito importante da gente analisar, que no caso da Taurus saiu de 118 para 164, quase 65, crescimento de 39%, veio muito bom, tá? E aumentou bastante a margem, saiu de 28 para 36%. Na minha visão também foi bem eficiente aqui a empresa. Além disso, eles conseguiram reduzir as despesas operacionais, saiu de 90 milhões para 86, uma queda aqui, né? Uma redução de 4,3%. Então a empresa vem fazendo o seu dever de casa, vem focando ali, né, em fazer o que ela pode fazer, que é trabalhar mais o marketing para ela conseguir vender mais no Brasil, reduzir custos, investimento em tecnologia. Então a empresa está fazendo o seu dever de casa. Em relação ao lucro líquido, mesmo com toda essa melhora, o lucro líquido saiu de 42 para 40, teve uma queda no lucro, mas você não deve se preocupar com isso, porque essa queda veio principalmente ao resultado financeiro. Repara que o resultado financeiro tinha ficado positivo em 8 milhões e agora ficou negativo em 45 milhões no quarto trimestre. Isso foi devido à variação cambial. O grosso do resultado da Taurus está em dólar e a dívida da empresa também, a maior parte da dívida está em dólar. Então, quando o dólar sobe, precisa fazer um ajuste cambial na dívida que não necessariamente tem efeito caixa, ou seja, não quer dizer que ela perdeu esses 45 milhões, mas é preciso fazer os ajustes de acordo com a contabilidade e por isso, né, fez com que o lucro diminuísse. No caso aqui, eu sugiro você olhar pelo EBITDA, tá? Nesse caso da Taurus, eu acho que é bem interessante analisar pelo EBITDA, e o EBITDA ajustado dela saiu de 39 milhões para 89, um crescimento de 129%, um belo resultado, né? Foi o melhor resultado aí do ano, veio nesse quarto trimestre. Então, na minha opinião, mesmo com esse lucro caindo um pouco, foi um ótimo resultado aqui da Taurus devido à sua melhora operacional, melhora nas margens, redução de custos. Então, a empresa entregou, na minha visão, um ótimo resultado agora no quarto trimestre, beleza? Agora eu vou falar aqui dos principais indicadores da Taurus. Conforme eu sempre comento em todos os meus vídeos, não existe uma regra fixa com base em nenhum indicador, mas aqui eu sempre passo um parâmetro para ficar mais fácil para você entender a minha análise. Antes de abrir esses indicadores, eu tenho um recado para você que quer acelerar os resultados da sua carteira de investimentos. Você já investe tem um tempo, está começando agora, está inseguro ou está insatisfeito com o retorno da sua carteira de investimentos, quer acelerar os resultados para você atingir os seus objetivos mais rápido? Eu vou te convidar para o meu programa de consultoria. Dentro desse programa, eu vou fazer uma análise da sua atual carteira, vou te entregar uma nova carteira totalmente personalizada. É uma carteira sua, de acordo com o seu perfil de investidor, de acordo com seus objetivos e de acordo com a sua realidade. Basicamente, a única coisa que você precisar fazer é copiar e colar essa carteira e poupar uma parte da sua renda para investir. Então, se você tem interesse, é só clicar no primeiro link na descrição desse vídeo e entrar em contato comigo via WhatsApp para mais informações. Mas não perde tempo não, pois as vagas são limitadas. Bom, cotação no dia 25 estava 8,18, valor de mercado 1 bilhão. Empresas menores, tá? 1 bilhão é um valor de mercado bem baixo. Esse tipo de empresa tem um alto potencial de valorização, ou seja, você pode esperar, né, em um ciclo de alta, que essa cotação aqui de R$8 possa bater R$20, R$30 facilmente, tá? Empresas menores têm um alto potencial de valorização e da mesma forma também na queda ela apanha mais, geralmente não tem tantas vantagens competitivas quando se compara com uma empresa maior, né? No caso da Taurus aqui, apesar dela ser pequena, ela é líder no Brasil, tá? Ela é pequena em valor de mercado, mas é uma
uma empresa que tem a liderança aqui no Brasil. Todavia, né, conforme eu estava falando, empresas menores na hora da queda, ela apanha mais, né? Basta você olhar a cotação nos últimos 12 meses, uma queda de praticamente 40%. Então, para investir tem que ter estômago e tem que saber analisar, senão você vai acabar vendendo no desespero. Dívida líquida sobre EBITDA de 1,8 vezes é uma dívida que continua equilibrada. Eu considero um patamar de dívida saudável até 3 vezes. Quanto mais elevada essa dívida, mais atenção você precisa ter para investir em determinada empresa. No momento a dívida está equilibrada, mas é uma dívida que vem aumentando, tá? Então tem que prestar atenção nesse endividamento aqui da Taurus. Dividend yield de 3,7% é um dividendo abaixo do que eu gosto. Geralmente, quando eu vou investir em dividendos, pensando em receber dividendos, eu gosto de receber pelo menos 6%. Vale ressaltar que a empresa está passando por um momento mais desafiador. Eu até acho interessante ela não pagar tantos dividendos. Por quê? Porque o momento é complicado, né? A dívida não está tão baixa, a demanda diminuiu. Aí, se ela pega o dinheiro e sai pagando dividendo, pode atrapalhar a operação, né? Pode acabar faltando liquidez aí para a Taurus. Então, na minha opinião, faz bem, né, em não pagar tantos dividendos. Ela tem capacidade de pagar mais, mas na minha opinião ela está certa de não pagar tantos dividendos no momento. Se você for investir, tem que estar ciente que no momento, no curto prazo, você não deve esperar muitos dividendos, mas vindo uma melhora ali no cenário para a empresa, você pode esperar tanto valorização quanto um pagamento maior de dividendos. O ROI de 6% é um ROI baixo, tá? Geralmente eu gosto de pelo menos 10% em ROI. Quanto mais elevado, melhor o ROI. O ROI ele mede quanto de lucro a empresa dá com o patrimônio que ela tem. Então, quanto maior esse lucro, maior o retorno que a empresa tem sobre o investimento que está sendo feito no negócio. 10% seria um ROI legal, né? 10% ou mais, então no momento está baixo esse ROI. Margem líquida de 5%, está um pouco baixa também a margem. Geralmente eu gosto de margens de 10% ou mais, tá? Então tem que prestar atenção nisso. Vale ressaltar que tanto o ROI quanto a margem, eles pioraram também devido ali à questão do resultado financeiro da empresa, que teve esse efeito não caixa. Então você não precisa ficar tão desesperado aqui porque o ROI e a margem não estão tão elevadas. Indicador de preço, que é o PL, está negociando 13 vezes e meia o lucro dos últimos 12 meses. Olhando para esse indicador, as ações sim têm um certo desconto, tá? Dá para dizer que ela está levemente descontada frente ao lucro. Eu considero um múltiplo de preço até 15 vezes, nem caro nem barato. Quanto mais acima de 15, mais caras as ações. Levando em consideração, né, esse último resultado, se a empresa manter essa pegada de crescimento no EBITDA, as ações podem sim entregar uma boa valorização. Olhando o histórico de lucros e proventos, repara que ela dava vários prejuízos. Eles fizeram uma reestruturação na empresa, modernizaram as fábricas, investiram em tecnologia, ou seja, a Taurus hoje é outro patamar. Tanto é que na hora que veio um ciclo bom lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil, o lucro da empresa chegou a 600, 700 milhões, né? A empresa entregou muito resultado e daí para frente foi descendo ladeira, né? Teve a mudança ali na presidência, né? O novo presidente, ele é contra as armas. Nos Estados Unidos também o mercado deu uma arrefecida, né? Deu uma desacelerada. Tudo isso impactou aqui os lucros e também a questão, conforme eu falei, da valorização, né? Do dólar, que impactou o resultado financeiro da Taurus aí no ano de 2024, mas ainda assim, mesmo diante de toda essa piora, ela está conseguindo se manter lucrativa. Esse aqui é um ponto positivo, né? Devido a todo esse cenário complicado, a empresa vem fazendo o seu dever de casa para ela se manter lucrativa. Olhando a história de cotações, é o que eu falei, muito volátil, tá? Aqui cotada a R$1, centavos, aí bateu 35, imagina você colocou aqui R$1.000, né? E aí passou 5, 6 anos, virou 35 mil reais, né? Você botou 10 mil e virou 350 mil. Então essas empresas menores, é o que eu falei, elas têm um altíssimo potencial de valorização, uma valorização explosiva. Ao mesmo tempo também que na hora da queda pode derreter, né? Imagina você comprou aqui por 35, 25 e viu a cotação vindo aqui para R$1, R$2. Então tem que saber o que está fazendo, tem que ter estômago, senão vai vender no desespero. Repare que aqui teve um outro ciclo, né? Que a ação valorizou demais e agora derreteu novamente. Então é um negócio aí volátil devido ao tamanho da empresa e também devido ao setor que ela se encontra.
Agora eu vou entrar no histórico dos resultados da Taurus Armas desde 2015 até o consolidado dos últimos 12 meses, já com o resultado mais atualizado. Você que está acompanhando aqui até agora, está gostando desse conteúdo? Deixa a likezeira, dá uma força aí para o Investidor Raiz para a gente continuar crescendo. Vou deixar também o arroba do meu Instagram aqui na tela para você poder acompanhar o meu trabalho por lá. Vou estar postando vários conteúdos novos para te ajudar a investir. Então aproveita para seguir o Investidor Raiz lá no Instagram também. Então vamos lá. Até 2021, na verdade 2022, foram anos assim, a empresa pegou um ciclo maravilhoso, né? Repara que esse crescimento, olha, era uma empresa ruim, né? Fez a virada de chave, olha que coisa linda, ela reverteu o prejuízo, começou a dar lucro no EBITDA, aí de 80 foi para 128, para 400, depois para 1 bilhão, e aqui foi quando ela começou a andar para trás, né? De 2022 para frente, ela foi andando para trás, tanto no EBITDA, quanto na receita, quanto no lucro. Repara que tudo diminuiu, né? A receita diminuiu consideravelmente, o EBITDA, olha só, saiu de 1 bilhão para 253 milhões, o lucro líquido de 635 milhões para 76, as margens caíram, né? Tava pegando um ciclo muito bom, teve uma demanda muito forte, tá? 2020, 2021, depois foi desacelerando, na época da pandemia teve uma demanda muito forte lá nos Estados Unidos, isso também impactou aqui o resultado da empresa, e agora a margem vem diminuindo. A boa notícia é que a margem melhorou um pouquinho, olha só, a margem EBITDA saiu de 14, foi para 15, melhorou um pouquinho, a dívida vem piorando, né? Tem que ficar de olho nisso. Então qual é a minha opinião aqui sobre a Taurus Armas? Bom, é uma empresa, conforme eu comentei, é um setor mais complicado, ela vem fazendo o dever de casa, buscando redução nos custos, buscando entrar em novos mercados, como por exemplo na Índia. Vale ressaltar que a Taurus, ela está participando em um processo de licitação de 425 mil fuzis lá na Índia, é o maior processo de licitação do mundo em fuzis, né? 425 mil armas, é muita coisa. Ela passou por mais uma etapa de teste em dezembro e agora vai entrar na parte comercial, né, dessa licitação. Ela ganhando, com certeza isso vai dar um impacto muito relevante aqui na receita e nos resultados da empresa, então é algo que nós temos que acompanhar. Vale ressaltar que o fato da empresa investir bastante em tecnologia faz com que ela tenha um custo de produção diferenciado se comparado com seus concorrentes, isso facilita com que ela apresente melhores condições quando, por exemplo, é licitação de armas, né, para o exército ou para a polícia militar, ela consegue apresentar um preço mais competitivo. Então, na minha visão, o endividamento vem pesando um pouco o resultado da empresa. Vale considerar que esse 130 milhões negativo, a gente não pode ficar pensando nisso também, que tem efeito não caixa. Então, é importante a gente analisar pelo EBITDA aqui no momento, a empresa, que ficou mais ou menos flat, né? Mesmo ela diminuindo a receita, ela conseguiu manter o mesmo EBITDA do ano passado. E a empresa vem informando que vai ser mais um ano desafiador, mas que pode ser que tenha uma leve melhora na demanda aqui no Brasil, demanda lá no exterior, tem as questões da Índia também. Tudo dando certo, ela pode aos poucos começar a apresentar uma melhora no EBITDA e, consequentemente, né, as ações podem valorizar bastante por ser uma empresa menor. Então, para mim, é uma empresa, sim, bem interessante, que vale a pena a análise, é um ativo mais arriscado, tá? Não vai chegar e comprar, colocar seu dinheiro todo na Taurus só porque o Barsi está comprando. O Barsi sabe muito bem o que ele está fazendo, então toma cuidado, pois é uma empresa que tem bastante potencial de retorno, mas sim é uma empresa mais arriscada, valeu? Então essa é a minha opinião, espero que você tenha gostado. Vou deixar aqui no card a análise que eu fiz das ações da Klabin, então aproveita para conferir. A gente se vê no próximo vídeo, até a próxima, tchau, tchau.